Olá, mulheres, vamos lá para mais uma leitura do livro A Guardiã do Lar, Fazendo do Meu Lar um Altar, da autora Bruna Oliveira. Capítulo 4, página 45. Havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, enquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é a sua mulher? E matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dizes, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Gênesis capítulo 12, versículo 10 ao 13. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca da sua mulher, disse: É minha irmã. Porque temia dizer: É minha mulher, para que, porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Gênesis capítulo 26, versículo 7. Nestes dois textos, observamos a semelhança do comportamento de Abraão e Isaque. Pai e filho, quando se sentiram ameaçados e correram perigo, apresentaram suas esposas como irmãs, pois fazendo isso teriam oportunidade de preservar-lhes a vida. O intrigante dessa abordagem é que ambos só pensaram na própria vida, não levando em consideração que, caso a mentira fosse descoberta, suas mulheres poderiam correr perigo e fatalmente teriam que pagar pelo prejuízo de tal ação insana. Estes homens, que eram designados para cuidar de suas mulheres, tomam o caminho contrário, assumindo uma posição passiva e extremamente perigosa. Para muitas pessoas, talvez seja uma mera coincidência pai e filho terem atitudes idênticas durante um período de pressão. Mas fato é que, na verdade dos acontecimentos, Isaque copiou um padrão de comportamento do pai, assumindo, portanto, o modelo do pai na sua identidade. Vários fatores contribuem para a construção da nossa identidade, e um deles tem a ver com aquilo que nos é ensinado a partir do convívio familiar e de tudo que assimilamos acerca do comportamento dos pais. Esta é uma ação que chamamos de padrões de comportamento. Os pais são os primeiros discipuladores dos filhos. A maior parte do que somos hoje tem a ver em como dirigimos a convivência doméstica. A forma como o homem vive sua identidade tem relação a como sua masculinidade foi discipulada, a partir do tipo de relacionamento que teve com seu pai. No livro De Menino a Homem, de Brian Molitor, o autor enfatiza a necessidade de discipular a identidade do seu filho, a fim de que ele seja transicionado à masculinidade madura a partir de 3 processos: mentoria a longo prazo, bênção intencional e rito de passagem. Ele afirma que homens na idade adulta que não foram preparados para estar nesse lugar, ou seja, não foram discipulados ao caminho da maturidade diante da adversidade e pressão, tende, ao invés de desenvolver maturidade, afirma sua masculinidade e, fatalmente, por não saberem o que fazer e como fazer, acabam recorrendo a estímulos infantilizados. Ele cita em sua obra os exemplos de homens com corpos adultos, porém com atitudes infantilizadas, como quando se frustram em determinada situação de suas vidas e descontam isso em atos de violência descontroladora, assim como criança que, após receber um não, querem bater, cuspir e morder.
Comportamentos imaturos de homens que abandonam sua família pedem o divórcio porque o corpo da sua esposa já não é tão bonito e vistoso. Parecem com os de crianças que sempre querem um brinquedo novo para exibir aos colegas, não tolerando ficar com os mesmos quando este quebra ou ficam ultrapassados. Comportamentos como estes evidenciam cada vez mais a incapacidade de maturidade e o quanto as famílias sofrem pela invisibilidade de bons exemplos. Em muitas culturas, se celebra o rito de passagem para a maioridade. Elas acreditam que o término da infância e o início da idade adulta precisam ser marcados na vida do filho, e o pai é a fonte da afirmação da sua masculinidade. Pois o homem, que é afirmado e abençoado na sua masculinidade, não viverá perseguindo, afirmando-se como homem, sendo livre, portanto, para desenvolver sua maturidade. O curioso é que antes desse rito, o menino era preparado para se transformar em homem. O pai se aproveitava intencionalmente das situações para mentorar seu filho, e por volta dos 13 anos, ele marcava a cerimônia onde anciões presentes abençoava aquele menino, inaugurando a partir de então sua capacidade em desenvolver sua masculinidade através da maturidade de maneira responsável. No Brasil, sofremos uma grande perda no discipulado dos filhos. Em muitos lugares e famílias, a maneira como o homem é afirmado como tal tem a ver com a sua capacidade de ter várias parceiras sexuais. Na sua convicção e talvez na idolatria em ser torcedor de um time de futebol, sua intensidade em consumir drogas, álcool e sua capacidade financeira de adquirir um bom veículo com som potente. Essa, muitas vezes, é a forma com que homens tendem a comunicar à sociedade sua emancipação à masculinidade adulta. A consequência mais latente disso se enquadra no matrimônio, pois o homem que não foi transicionado, emancipado em suas emoções, afirmado na sua masculinidade e que inevitavelmente foi inserido à fase adulta sob o discipulado da nossa cultura brasileira, não saberá o que fazer quando vierem as pressões que o casamento passa, pois ele não foi discipulado para isso. Ele não aprendeu e não está preparado para ser o homem que tem a responsabilidade de prover uma casa, de ser fiel a uma só mulher, independentemente das transições que o corpo dela passe, seja pela idade ou por um novo filho que chega na família. E o pior, ele também não se sentirá responsável em ter que ensinar nada disso para o filho, porque ele mesmo não foi ensinado. Milhares de mulheres se sentem frustradas em seu casamento por não compreender essa trágica situação. A maioria se casam com uma figura idealizada de homem, aquele dos sonhos de contos de fada que ela criou, e quando se deparam com um homem não transicionado, tem de mandar nele como forma de fazê-lo reagir. Aquele quadro de passividade doméstica. E fatalmente acaba destruindo sua casa. Isso quando ela já não recorre ao divórcio de uma vez.